Eu morei num lugar onde era proibido dançar, fazer festa, beber na rua e pedir bebida alcoólica nos estabelecimentos sem consumir algum alimento. E esse lugar não ficava no Oriente Médio, na verdade era aqui na América do Sul. Oi meu povo, como vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, um espaço onde eu falo sobre as minhas viagens e intercâmbios. Eu morei quase 4 meses no Chile, mais precisamente no deserto do Atacama. E sim, lá é proibido todas essas coisas que eu falei no início do vídeo. Mas vocês realmente acham que as pessoas respeitavam tudo isso, todas essas regras à risca? Claro que não, elas faziam as festas clandestinas. A única coisa que as pessoas não faziam era beber na rua, porque realmente isso podia dar muito problema e não dava muito pra esconder. E aqui nesse vídeo eu vou contar pra vocês todas essas experiências que eu tive nas festas clandestinas do Atacama. Envolveram polícia também. Eu tenho alguns vídeos que eu gravei lá na hora. E foram experiências, assim, diferentes, peculiares e até interessantes. Se você caiu aqui de paraquedas, eu fui pra lá com uma amiga fazer uma viagem de 21 dias, acabou que várias coisas, várias reviravoltas aconteceram na minha vida, e eu fiquei morando lá no deserto do Atacama, sem nem ter imaginado que isso ia acontecer quando eu cheguei lá no Chile. Vou colocar aqui na descrição uma playlist com vários vídeos que eu explico toda essa história. Antes de ir pro Chile, eu já tinha pesquisado, eu já tinha visto vários lugares, vários blogs de viagem contarem sobre o Atacama não poder dançar, não poder beber na rua, não poder fazer festa. E escutei várias pessoas falarem sobre as festas clandestinas. E aí eu vou contar aqui pra vocês quais são essas explicações, além de também mostrar todos os acontecimentos que eu presenciei. Assim que eu e Paloma, minha amiga, a gente chegou lá no Atacama, a gente não conhecia ninguém, a gente não conhecia nada. Foi antes de eu imaginar morar no Atacama. A gente chegou e a gente já tinha passado 2 dias em Santiago, a gente não tinha descansado direito de toda a viagem e a gente queria uma coisa mais light, né? Só que a gente se hospedou num hostel e no nosso quarto lá tinha um chileno que começou a falar pra gente que a gente tinha que sair porque era sábado e era o melhor dia da noite lá do Atacama e a gente não podia perder. A gente escutou, né, ele. Resolvemos sair. E ele falou até o lugar que era pra gente ir, só que acabou que a gente não foi porque a gente queria, assim, estar de boa num restaurante, ficar mais tranquilo. Assim. A vida badalada de São Pedro do Atacama. Mas é mesmo, gente, é porque aqui fica tudo escondidinho, né, porque é frio. Olha os cachorros parados. Os cachorrinhos, ó. Bonitinhos. Mas tem muita coisa bonita, viu? Tem uma opção pra todos os estilos, tá? Tem. Tô impressionada. Aqui nessa rua também tem um lugar super chiquezinho, assim, tocando a música eletrônica. Mas hoje vamos para o rolê das titias, tomar um vinhocito. E a gente escolheu um restaurante lá na rua principal, que é a Rua Caracoles. Acabou que esse era um dos restaurantes mais recomendados de lá, um dos principais, um dos mais famosos, que chama Adobe. Está começando a ficar frio. Jantamos, comemos uma coisinha, tomamos um vinho, foi ótimo. O garçom que nos atendeu, ele já tinha morado aqui no Brasil por 12 anos. E fizemos uma certa amizade com ele ali, a gente adorou a história dele. Depois de um tempo, a gente já tinha até pagado a conta. As pessoas, elas levantaram e foram pra perto de uma fogueira que tinha lá. Nesse momento, os garçons começaram a interagir com a gente, começaram a conversar com a gente, principalmente esse que foi o garçom que nos atendeu. E aí, eles começaram a falar, então, depois daqui vai ter uma festa. É uns 10 minutos aqui do centro, vai ter DJ, vocês pagam tanto pra entrar, não sei o quê. Aí eu por dentro, então são as festas clandestinas, né? E nesse momento que a gente tava ali na fogueira, as pessoas estavam em volta, a música estava mais alta e as pessoas estavam dançando. Só que as janelas que antes estavam abertas, dessa vez já estavam fechadas. E a gente começou a pensar, será que eles fecharam as janelas pra que ninguém lá fora veja que o povo aqui dentro tá dançando? Essa é uma teoria válida que eu acredito que foi exatamente por isso mesmo. Sério, a gente tava aqui conspirando, porque a gente veio nesse lugar aqui que é super, tipo, gourmetzinho. Aí do nada fecharam as janelas. Aí eu fiz, pô, será que vai fechar? Estão fechando as janelas. Eu afirmei isso. Aí do nada começou a tocar uma eletrônica. Aí do nada as pessoas começaram a levantar. E assim, é realmente ilegal dançar no Atacama. Aí a gente começou a conspirar. Será que fecharam a janela pra ninguém lá de fora ver que as pessoas aqui dentro estão em pé e dançando? Fomos convidadas pra uma festa clandestina, que era relativamente longe. E a gente tá assim, já cansada, e amanhã,
Melhor que o argumento do garçom lá pra convencer a gente. A vida é uma só. E o outro garçom, um deles, que era o mais velho. Gente, ele simplesmente morou 12 anos no Brasil. E ele morou, tipo, Morro de São Paulo, Jericoacoara, Porto Seguro, Arraial, aonde mais? Maragogi, Trancoso. Gente, a gente não realmente cogitou ir pra essa festa por vários motivos. Primeiro que a gente tava cansada, a gente queria dormir. Nós saímos porque o chileno lá ficou falando que a gente tinha que sair naquele dia. Fora isso, tem a questão de segurança, né, gente? Mulheres viajando, a gente não conhecia a região, a gente não sabia nada sobre São Pedro de Atacama. E ele falou que era 10 minutos lá do centro. Se fosse no centro, talvez a gente iria, mas a gente ainda não conhecia nada, a gente não sabia para que lado era, a gente ainda não estava situada nas ruas, nos lugares lá, então não era seguro a gente ir, então resolvemos não ir. Então resolvemos voltar pro hostel. Nisso que a gente tava voltando pro hostel, a gente viu vários estabelecimentos com as janelas fechadas, porém com música tocando lá dentro. A gente até gravou um vídeo, a gente ficou falando, isso aqui é festa clandestina. Mas as festas clandestinas mesmo, as festas, são essas que são mais longe lá do centro. Agora corta para mais de 20 dias depois, eu já tava morando no Atacama. Eu já conhecia algumas pessoas lá. Meu namorado, ele trabalhava numa agência de lá, que tinha algumas brasileiras. E tinham várias outras pessoas, uns guias turísticos que frequentavam lá a agência e aí a gente conhecia. E a galera toda frequentava um bar chamado Lola, que é um bar que fica lá no centro mesmo, na rua principal. É um lugar mais famoso, assim, de rolê lá no Atacama. Eu fui pela primeira vez lá, eu acho que logo na minha primeira semana morando lá no Atacama. E o esquema desse lugar é o seguinte, tem vários ambientes lá dentro, ambiente interno, ambiente externo. Tem ambiente só com mesa, tem um ambiente que tem umas mesas e karaokê, um palco assim com karaokê. E tem um ambiente externo, uma parte mais em cima, uma parte mais embaixo também. Todos esses lugares com mesas. E na parte externa tinha também um DJ que tocava sempre reggaeton. E também tinha uma banda local que sempre tocava lá. Aí no início da noite é aquela coisa que tá todo mundo sentado, começando a beber, comendo uma coisa ou outra e tal. Então não tem aquela super animação. Até a parte do karaokê tem mais uma animação, o pessoal fica lá cantando e tal. Então às vezes essa parte acaba ficando mais animada no início da noite, mas a parte do DJ e onde realmente tinha mais espaço para dançar, ainda ficava vazia, todo mundo sentado. Olha o tamanho disso aqui. É gigante. Olha a minha mão do lado disso. Uai! Etiqueta mesmo. Com o tempo, as pessoas iam levantando, ia bebendo, ia levantando, começava a dançar normalmente. E até aí, nada diferente, tudo normal. Tudo ficava fechado, né? Tinha janelas, então quem tava de fora não tava vendo o que tava acontecendo dentro. Tanto na porta de entrada como na porta de saída, tinham pessoas que ficavam lá, tanto controlando a entrada e saída de pessoas, como também de olho pra ver se não ia passar uma fiscalização. Então, se os carabineiros, vulgos policiais lá do Chile, passassem na porta ou chegassem assim pra olhar, perguntar o que tá rolando ali, avisavam lá pra dentro e aí o que acontecia? O DJ parava de tocar, se fosse a banda tocando, a banda parava de tocar também e todo mundo sentava, todo mundo tinha que sentar. Então ficava sem música, todo mundo sentado. Teve um dia que eu estava lá que isso aconteceu umas 3 vezes seguidas. Aconteceu a primeira, a gente sentou. Daqui a pouco voltou tudo, volta a música e tal, todo mundo levanta, começa a dançar. Aí acontece de novo, todo mundo tem que sentar de novo, enfim, e aí ficava nessa. Aconteceu tipo umas 3 vezes. Acabou de chegar a polícia. Tem que sentar, tem que sentar. Todo mundo senta, tava todo mundo dançando, todo mundo para de dançar. Agora a banda local está se preparando para começar a cantar. E o DJ lá atrás. E todo mundo sentou. Tava todo mundo aqui em pé, todo mundo sentou. De novo, todo mundo teve que sentar. Todo mundo tendo que sentar. Ó. É isso, gente. Não pode, na hora que chega a polícia, todo mundo senta, parece que não tinha nada. Entendeu? Mas eles continuam ali.
confesso que foi uma experiência interessante, tanto que eu fiquei gravando, né? Mas essa não era a única peculiaridade de lá. Tinha também essa banda local que eu falei, né, que tocava. E logo quando eu soube que tinha uma banda local que tocava, eu já fiquei assim, nossa, vai ser música romântica, aquelas músicas latinas românticas e tal. E aí o rolê vai ficar morto, né, e vai ficar desanimado. Só que eu acho que eu tava também com a expectativa tão baixa. E quando eles começaram a tocar, eu fiquei chocada porque era melhor ainda do que o DJ tocando reggaeton o tempo inteiro. E olha que eu gosto de reggaeton, só que o DJ tocando reggaeton o tempo inteiro sem parar acabava sendo maçante pra mim, pelo menos, que não conhecia todas as músicas, porque o reggaeton, ele tem uma batida só, basicamente, né? Então era meio tédio, assim, ficar dançando do mesmo jeito lá, e vinha uma outra música que eu conhecia e sabia cantar, mas, tipo, a galera lá, né, se divertia muito porque o DJ, ele geralmente tocava músicas mais antigas. E aí a galera amava, ficava super cantando. Mas, né, eu não tinha esse conhecimento todo dos reggaetons antigos, então pra mim era meio tédio. Não quer dizer que eu também sabia as músicas que a banda local tava tocando. Não sabia, porém, era muito interessante. Porque tanto a música, é um estilo de música que eu nunca tinha escutado. E era muito interessante, era muito legal e animado. Como também a dança que eles faziam era diferente. E tinha uma dança típica, uma dança específica que eles faziam lá, e era muito interessante acompanhar e tentar fazer igual. Além da banda também, tinha uma dançarina que acompanhava eles, então quando eles começavam a tocar, a dançarina ia lá com as roupas toda ornamentada, uns chapéus assim, tinha algumas luzinhas até. Péssimos, porque o celular que eu tava na época, ele era bem ruim à noite, então ficava tudo escuro, mas eu acho que dá pra ter uma noção. E outra coisa que era muito peculiar e engraçada também é que de vez em quando você olhava assim pras mesas e você via um prato de macarrão, aquele macarrão parafuso com tipo um molho de tomate, só que bem seco e com a cara de que tava dias ali. E aí eu fiquei assim, pede esse tipo de macarrão assim, tipo, eles servem isso aqui? E aí, acho que foi até meu namorado que falou na época, não sei quem foi que virou pra mim e falou assim, não, então, é só pra deixar aí na mesa, eles colocam, porque caso os carabineiros entrem aqui e venham fiscalizar, vai ter comida na mesa, entendeu? E aí eles não vão estar vendendo bebida sem vender comida junto. Gente do céu. E realmente essa é uma coisa proibida lá, tem só um bar, um único estabelecimento que pode vender bebidas alcoólicas sem precisar estar vendendo comida. Então só tem um lugar lá que você pode ir pra somente beber, somente tomar um chopp, que chama Tchela Cabur. Inclusive era muito legal porque ele era todo decorado de coisas de times do mundo inteiro. Tinha até, inclusive, camisas do Bahia, daqui de Salvador, e um negocinho lá do Vitória, uma touca do Vitória. E aí, como eu falei, né, as festas clandestinas, elas eram mais pra fora, mais pra longe ali do centro. Elas eram os afters. Então, o Lola começava a desanimar, a galera ia pras festas clandestinas. Aí eu fui uma vez pra ver como é que era, né?
Mas basicamente é uma festa latina como qualquer outra, tocando reggaeton. Um lugar, pelo menos o lugar que eu fui, era um lugar muito grande, bem escuro assim, com luzes bem poucas, com um lugar com DJ, onde vendia bebida, luzes e fumaça de festa, enfim. E todo mundo lá dançando. Era basicamente isso, uma festa normal. Só que, né, era clandestina, então não poderia estar acontecendo aquela festa ali no caso. Mas também tem outros tipos de festas que tem lá no deserto, só que são mais afastados ainda, né? A galera vai pro meio, literalmente, do deserto, lugares mais remotos mesmo, fazem festa, fazem rave lá, e esse tipo eu nunca frequentei, não. Até antes de eu chegar, tinha um lugar que era, assim, o point da galera, que chamava Playita. Era basicamente um lugar aberto, que não tinha luz, não tinha nada, a galera fazia fogueira lá e levava caixa de som, botava música, levava isopor, levava suas próprias bebidas e ficava lá escutando música sem estrutura nenhuma, assim, e tal, se não fosse as fogueiras ou qualquer outro tipo de luz, sei lá, do celular, você não ia enxergar nada. Só que aí, se eu não me engano, o que aconteceu foi que eles desviaram um rio, e aí o rio começou a passar exatamente onde dava pra chegar na Playita. Então, as pessoas pararam de ter acesso. Isso aconteceu não muito antes de eu chegar. E aí eu, infelizmente, não conhecia a Playita. Mas parece que hoje em dia talvez tenha voltado. Eu escutei rumores. Não sei se voltou mesmo. Mas por que, né? Por que não pode fazer festa? Por que não pode dançar? Por que não pode beber e tal? Primeiro que a lei de beber na rua é uma lei do Chile. Então é uma lei nacional. Em qualquer lugar do Chile não pode beber na rua. As outras são leis locais lá do Atacama mesmo. Antes de ir, né, eu tinha lido várias explicações diferentes. Uma delas relacionada à religião e à cultura ancestral da região, que seria tipo para respeitar, né, a cultura local, a religião e tudo mais. Mas eu não escutei muito essa explicação ali pelos locais. A explicação que eu mais escutei dos guias turísticos, de pessoas que nasceram ali na região ou que já vivem ali há muito tempo, é que essa é uma forma de proteger o turismo local para que não seja um lugar conhecido pelas festas, conhecido por todo mundo ir lá vai ficar doidão. Porque já tiveram problemas anteriormente por conta de festa, por conta de álcool, de consumo de bebida alcoólica, e aí eles preferiram criar essas regulamentações para que o foco mesmo seja o turismo na natureza, nas belezas naturais que tem ali na região, porque a economia regional mesmo ali de São Pedro de Atacama é praticamente 100% de turismo. Tanto que se você anda na Rua Caracoles, que é a rua principal, você vê muitas agências de turismo. Gente, o que mais tem nessas ruas principais aqui é agência de viagem oferecendo os tours, né? Fora que existe um outro fator, uma outra peculiaridade da região, que é a altitude. São Pedro de Atacama já está numa altitude de 2.400 metros, que já é algo bem alto. Só para vocês terem uma noção aí, para comparar, São Paulo tá em cerca ali de 600 metros acima do nível do mar. Eu aqui, nesse exato momento, eu tô no nível do mar, né? Porque Salvador é uma cidade litorânea. E Santiago tá uns 500 e poucos metros acima do nível do mar. Então, São Pedro de Atacama está a 2.400 metros. Isso torna aquela região uma região de extremos, porque além da altitude, ainda é um deserto, né, gente? Muitos dos passeios, eles são acima de 3.500 metros, 4.000 metros, 4.300, 4.800. Tem lugares que chegam a mais de 5.000, quase 6.000, que são os vulcões, as trilhas de vulcão. E tudo isso tem um efeito no nosso corpo em vários sentidos, desde dor de cabeça até maior fadiga que a gente pode sentir, até enjoo, uma pressão na cabeça. E aí, inclusive, né, agências e assessores de viagem que fazem um trabalho correto e responsável, sempre vão fazer várias recomendações relacionadas à altitude, para que as pessoas não passem mal, porque muita gente passa mal tanto em São Pedro como nos passeios, principalmente nos passeios de 4.000 metros, que são passeios assim normais, tá, gente? São passeios que você anda a maior parte do tempo de carro, dá algumas caminhadas bem básicas e as pessoas passam mal nisso, porque o ar é diferente,
a pressão é diferente, o efeito do álcool e a ressaca se tornam muito mais intensos por conta disso tudo também. Então, enfim, eu acredito que são vários fatores que envolvem. Pode ser até também que, de certa forma, seja também para respeitar ali a cultura local também. Pode ser que esse seja um dos fatores que fizeram fazer toda essa regulamentação ali na região. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou de tudo isso, se pra você faz algum sentido e se você acharia interessante também viver toda essa experiência. Que eu, sinceramente, nunca achei que eu ia viver isso. Pra falar a verdade, é algo que realmente marcou a minha memória. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra continuar assistindo aí as minhas histórias, tanto no Chile como em outros lugares do mundo. E até o próximo vídeo.